E estamos falando do ano do Brasileirão Rei. É o primeiro ano, infelizmente, do falecimento do maior jogador de todos os tempos, do Pelé. Nós temos na luta também contra o rebaixamento o Cruzeiro, que é time do Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que é dono hoje do gigantesco clube do estado de Minas Gerais, que é o Cruzeiro. Então, diante desse cenário, senhores, falecimento do Pelé, Ronaldo dono do Cruzeiro, e essa situação estranha envolvendo esse jogo aí do Corinthians, o Vasco tem que ficar, com todas as parabólicas ligadas. Olha, rapaz, esse campeonato, puta, eu não quero nem pensar disso aí ainda cair no colo da urubuzada. Por que choras? Agora vamos falar do Vasco. O próximo jogo é Corinthians e Vasco. E, de repente, o Daronco vem apitar o jogo do Vasco. O Daronco apitou 2 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro que eu me lembro. Red Bull Bragantino 1, Vasco 1. Num jogo onde o Vasco teve um pênalti escandaloso no Verratti, que o Daronco não deu em campo, o VAR chamou. O Daronco ficou 7 minutos analisando o lance claríssimo. O Verratti toma um pisão no pé e parece que ele estava brigando com a imagem para não dar o pênalti. Com muita insistência ele dá o pênalti. E aí, nesse mesmo primeiro tempo, ele dá um acréscimo escalar alfabético e o Vasco toma um gol no escanteio, na bola cruzada na área, no último lance do primeiro tempo, depois dele dar um zilhão de acréscimo. Engraçado, né, pessoal? O Daronco deu 8 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. E ele fala que ele ficou 7 minutos analisando o VAR. Então, quer dizer, 7 minutos já foi do VAR. Fora as outras paralisações, então, quer dizer, 8 minutos foi o normal. Eles já começam a ver conspiração em tudo. Tem um pênalti claro no Luco Orediano que ele não dá e o jogo acaba 1-1. Depois, ele apita outro jogo decisivo do Vasco na luta contra o rebaixamento. Santos e Vasco na Vila Belmiro. Ele expulsa o Medel, ele não expulsa o João Paulo, goleiro do Santos, que pega pelo pescoço o jogador do Vasco. O Lucas Lima, que nada tinha feito, é expulso. Ele até brincou, né? Mandou um direct pro Daronco, tirou um print e postou nas redes sociais. Me explica aí por que eu fui expulso. Alguma coisa nesse sentido, não lembro se foi exatamente com essas palavras. E tem um pênalti marcado, acho que foi pênalti sim, não tô nem questionando. É um pênalti que cabia até discussão, o toque do Pumita é leve, mas ele foi infantil, acho até contra que o Vasco, pênalti, tudo cabe discussão. E depois ele é colocado na geladeira pelo pênalti que o Soteldo tropeça na perna do jogador do Corinthians, acho que é o Bruno Mendes, se eu não me engano. E no último lance do jogo, o Santos com esse pênalti empata o jogo. Santos esse que luta junto com o Vasco contra a queda, e o Santos agora até deu uma respirada, mas a época estava na situação bem complicada. O Corinthians estava na situação bem mais tranquila de campeonato àquela altura, e estamos falando do ano do Brasileirão Rei. É o primeiro ano, infelizmente, do falecimento do maior jogador de todos os tempos, do Pelé. Nós temos na luta também contra o rebaixamento o Cruzeiro, que é time do Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que é dono hoje do gigantesco clube do estado de Minas Gerais, que é o Cruzeiro. Então, diante desse cenário, senhores, falecimento do Pelé, Ronaldo dono do Cruzeiro, e essa situação estranha envolvendo esse jogo aí do Corinthians, o Vasco tem que ficar com todas as parabólicas ligadas. Se eu sou o Paulo Brax e a diretoria do Vasco, se já não fizeram, eu tava gritando pros 4 cantos da terra, indo bater na CBF, ligar para Deus e o mundo. Primeiro que eles não deveriam ter aceito a escalação do Daronco para apitar o jogo do Vasco. Foi estranho. E aí toda essa situação e outra, o jogo do Bahia é na sexta. O Bahia atropela e goleia o Corinthians. O Vasco joga sozinho no sábado. E o Santos joga no domingo, sabendo o resultado de todos os outros. O Vasco já entra pressionado em campo, sabendo do resultado do jogo do Bahia, e os outros já entram em campo sabendo do que precisam fazer com o resultado do Bahia e do Vasco na mão. Então, é complicado. A Série B esse ano não teve nenhum clube grande disputando a segunda divisão. A audiência, obviamente, despencou na Série B. Então, cara, a gente sabe que tem uma má vontade absurda contra o Vasco. Eu não tô aqui afirmando nada,
tá? Eu tô apenas aqui comentando fatos que vem acontecendo e que é bom deixar a gente sim de orelha ligada. Agora pensa comigo, pessoal, não teve nenhum clube grande na Série B, então a audiência da Série B caiu. Só que os clubes grandes estão onde? Na Série A, então na teoria a audiência da Série A aumentou, né? É muito mais vantajoso para a TV, para a CBF rebaixar os clubes grandes para fazer a Série B bombar e cair a audiência da Série A, onde eles ganham mais receita. Então, cara, é uma coisa muito louca o que os vascaínos estão pensando, sabe? Vamos lembrar um fato que aconteceu ontem também. O Voaden disse, ao corrigir a súmula hoje, que havia colocado o número 31, Rossi, como jogador expulso. E na visão dele, de forma estranha, aparece na súmula o nome do Gabriel Peck, número 11. Ele, ao tentar fazer a alteração de 11 para 31, o sistema não estava aceitando. E aí o Gabriel Peck, se tivesse sido expulso, não poderia jogar contra o Atlético Paranaense. E todo mundo sabe que foi um erro de súmula e vai que não corrigisse isso a tempo e aí vir tentar um tapetão da vida falando que o Peck entrou em campo irregular porque o que vale é a súmula, que é o documento da partida. Hoje, após o fato ficar público, uma grande repercussão, o Voaden corrigiu a súmula. Hoje, 5-1 Bahia no Corinthians, de novo. De forma alguma, eu tô desprestigiando o Bahia, dizendo que o Bahia não pode vencer. Não, ele pode vencer o Corinthians todos os jogos daqui para frente quando jogarem lá. O Bahia é um gigante clube do futebol brasileiro. Mas a forma como foi que aconteceu, estranho. 2 invasões de campo no final do jogo, tem eleição amanhã no Corinthians. Tá muito esquisito. Então, eu tô trazendo para vocês aqui algo que a gente está discutindo a semana inteira. Quando saiu a lista de arbitragem para Vasco, Atlético Paranaense, Vasco e Corinthians, ficou todo mundo aqui, ó, com a parabólica ligada, tá? Então vamos ficar de olho. Perdemos Jair agora para o jogo do Atlético Paranaense. Ele tinha pego um gancho de 4 jogos, foi reduzido para 2. Como o julgamento foi no dia do jogo contra o Cruzeiro, ele pôde atuar, mas está fora agora do jogo do Atlético Paranaense. O Vasco tem um caminhão de jogadores pendurados, quase o time titular inteiro está pendurado. Então, se a gente tomar uma chuva de cartão, a gente vai jogar o jogo da vida contra o Corinthians em casa. Jogo que, mesmo que a gente perca para o Atlético Paranaense amanhã, e queira Deus que a gente não vai perder, a gente ganhando do Corinthians, a gente passa o Corinthians, porque os dois ficam com 44. O Corinthians tem 10 vitórias, nós já temos 11 e vencendo saltamos para 12, tá? Então é um jogo que o Vasco vencendo, quebrando tabu, ele passa o Corinthians. E talvez numa combinação de resultado, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Então, tá muito estranho, tá? A gente não tem como provar nada aqui, mas que tá esquisito, irmão. Não tá legal. Essa reta final de campeonato não tá, não. Tá alguma parada estranha rolando. Reitero, acho que o Vasco já tem que passar a mão no telefone, ir bater lá na CBF, gritar, já fazer seus posicionamentos e ficar ligado. Eu sei que vai ter gente da diretoria que vai assistir o vídeo, eu sei que tem jogador, muita gente que acompanha o trabalho da gente aqui. Joguem amanhã muito ligado. Não bate boca com o juiz. Toma, se puder, é óbvio que tu não vai jogar com o pé frouxo, tu vai perder dividida, aí a gente pode ser prejudicado tecnicamente. Mas evita dar uma chegadinha, principalmente a galera que tá pendurado, não cai na pilha, porque esse jogo do Atlético Paranaense, se a gente empatar, a gente se mantém fora da zona, e aí a grande decisão pode ser esse Vasco e Corinthians. Aí 42, 45, vão faltar 2 jogos, se a galera tropeçar, talvez a gente consiga guardar uma gordurinha de uma rodada, e vamos por tudo ou nada na última rodada. Esse aqui é o grande problema. Olha só. E com essa brincadeira aí, ó, se não abrir o olho, essa porcaria aqui ainda acaba ganhando o campeonato. É isso aí. É isso que é preocupante também. Ainda tem essa. Que ainda tem o jogo aí do Palmeiras, o Fortaleza, que conseguiu fazer jogo duro contra o Botafogo, teve a proeza de perder o jogo para o Cruzeiro lá dentro, que não era para ter perdido. Quer dizer, e aí agora vai jogar com o Palmeiras nessa rodada aqui, e quem garante que vai ser 1-1? Quem garante que o Palmeiras ganhe? Já que o Fortaleza está aí também na degola, tem que ganhar o jogo. Olha, rapaz, esse campeonato, eu não quero nem pensar disso aí ainda cair no colo da urubuzada.
Por que choras? Que é possível. Edinho, eu não quero nem pensar da gente ser rebaixado. Não temos que nem poder. Nós temos que ganhar. Você imagina você ir para São Januário na terça-feira com a obrigação da vitória, onde o empate não serve, a menos que você ganhe amanhã, claro. Olha bem o nível de estresse que é esse jogo. Eu te pergunto, você acha que estamos preparados para isso? Eu acho que não. Aí, Pedrão, o Bahia surpreende o Corinthians, o Cruzeiro, o Fortaleza e o Vasco não surpreende ninguém. Esse é o problema. Foi isso que eu falei. Tá perfeito o que ele tá falando. A gente precisa surpreender o Atlético Paranaense amanhã. Vai surpreender? Como? Então, eu não vejo perspectiva para isso. Pô, cara, é desesperadora a situação. Vou te falar, cara, eu não esperava por essa não, palavra de honra. Por essa eu não esperava não. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Curtam, comentem, compartilhem e comentem ali o que vocês estão achando. Cara, os vascaínos, eles estão muito pilhados, eles estão muito... eles vão da alegria ao desespero muito rápido. Até 2 dias atrás era, meu Deus, euforia, sul-americana, vamos ganhar, agora o Bahia ontem goleou, já todo mundo virou. Imagina, o Corinthians tomou de 5 do Bahia para se colocar na linha para talvez ser rebaixado, para prejudicar o Vasco. Cara, o Vasco se dá um valor maior que eu acho que ele não tem, né? Então é isso, galera. Curta, comente, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.